Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 9 de abril de 2024, segundo Crônicas 27. Jordão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jordão fez aquilo que agrada a Deus, ó Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai. Porém, ele não cometeu o pecado de queimar incenso no templo, mas o povo continuou pecando. Foi Jordão quem construiu o portão norte do templo. Ele também fez muitas construções nas muralhas da cidade, no bairro chamado Ofel. Construiu cidades nas montanhas de Judá e fortalezas e torres de vigia nas florestas. Lutou contra o exército do rei de Amon e o derrotou. Aí ele forçou os amonitas a pagarem todos os anos durante 3 anos seguidos 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. Jordão foi ficando cada vez mais poderoso porque seguia fielmente a vontade do Senhor seu Deus. O resto da história de Jordão, as guerras em que tomou parte e as coisas que fez, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Ele se tornou rei aos 25 anos de idade e governou 16 anos em Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E os seus filhos Acaz ficou no lugar dele como rei. Segundo Crônicas 28. Acaz tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acaz não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel, fez imagens de metal do deus Baal e queimou incenso no vale de Ben-Hinnom. Chegou até oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam. Acaz também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso, o Senhor, o Deus de Acaz, deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acaz e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acaz sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Em um só dia, o rei de Israel peca. Em um só dia, o rei de Israel peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados,
valentes do exército de Acaz. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, um valente soldado de Israel, matou Maacéias, filho do rei Acaz. Matou também Aziricam, o chefe do palácio, e Eucana, o primeiro-ministro do rei. Da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios, isto é, 200.000 mulheres e crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. Odede, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o exército israelita que estava voltando para lá. Odede diz a eles: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem seus escravos? Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor seu Deus? Portanto, ouça o que eu estou dizendo. Levem de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Então, 4 das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilimote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Atalai, também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. Eles disseram: Não tragam esses prisioneiros para cá. Já pecamos muito contra Deus, o Senhor. E o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente. Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os 4 homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros, das coisas que tinham sido trazidas de Judá. Eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida, levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os israelitas voltaram para Samaria. Nesta mesma época, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Ásia, porque mais uma vez os edomitas tinham invadido o país de Judá e havia derrotado o exército de Acaz e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando a cidade que ficava nas planícies
e no sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijalon e Gederote e também as cidades de Socó, Timna e Ginsó, com os povoados que ficavam ao redor. Tendo conquistado estas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer esta humilhação por causa do rei Acaz, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidade, e ele mesmo havia desobedecido a Deus, o Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Ásia marchou com o seu exército contra Acaz e, em vez de ajudá-lo, o deixou numa situação mais difícil ainda. Acaz pegou objetos de valor do templo do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Ásia. Porém, isso não adiantou nada. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acaz cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acaz era assim mesmo, ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse: os deuses da Síria ajudaram os reis sírios, portanto, vou lhes oferecer sacrifícios e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acaz pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços, fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez, desde o começo até o fim do seu reinado, e estão escritos na história dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Segundo Crônicas 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: levitas, escutem o que vou dizer. Purifique-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tire do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, nosso Deus, o rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel
sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficavam em frente do templo. Por isso, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queime incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas do grupo de Coate: Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Do grupo de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel. Do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Do grupo de Elisafã, Siri e Jeuel. Do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias. Do grupo de Irmã, Jeuel e Sime. Do grupo de Geduto, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas, e todos eles se purificaram depois, de acordo com o que o rei, obedecendo a ordem de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá de dentro tudo que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale do Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do mês. No dia 8, já havia chegado até a sala de entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram: Purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos, e a mesa para os pães oferecidos a Deus com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acaz, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente do altar de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifícios para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá, e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro, os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco do sangue
e borrifaram o altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida pegaram os bodes, que eram o sacrifício para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar, como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo, pois o rei havia ordenado que o sacrifício que era completamente queimado e o sacrifício para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu à ordem do rei Davi e à ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, o profeta, do rei e do profeta Natã. Ele pôs no templo os levitas com seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus, e os hinos e o toque de trombeta continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo: Vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios, ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão, foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados, e por isso os levitas os ajudaram até terminarem os sacrifícios. A essa altura, outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais oferecido como sacrifício de paz. E houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios que eram completamente queimados. Assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Segundo Crônicas 30. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiro por toda a terra de Israel e de Judá, e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém
tinha concordado em comemorar esta festa no segundo mês do ano, porque não tinha podido fazê-lo no tempo marcado, isto é, no primeiro mês, isto porque os sacerdotes que se havia purificado eram poucos e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Betseba no sul até a tribo de Dan no norte, convidando todos para virem a Jerusalém a fim de tomar parte na festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: Povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Ásia. Não seja como os seus antepassados e como os seus patrícios que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venha ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre e adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa, pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon, no norte, mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Aser, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde eram queimado incenso e os jogaram no vale do Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo de acordo com o que mandavam a lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes, e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras, e por isso os levitas precisaram matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus, o Senhor. Pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Zaccar e de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus.
Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: Ó Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram a ti, ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante 7 dias, todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias e assim fizeram com muita alegria. O rei de Ezequias deu ao povo 1.000 touros novos e 7.000 carneiros, e as altas autoridades deram 1.000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa, e muitos sacerdotes se purificaram. Assim todo mundo ficou alegre, o povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o templo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo, e Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Segundo Crônicas 31. Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes ídolos e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dando a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentaram os sacrifícios que eram completamente queimados e os sacrifícios de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus, e guardavam os portões do templo, dos seus touros e dos seus carneiros. O rei dava animais para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã e à tarde, e também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos no sábado, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que de direito era deles, a fim de que pudessem guardar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel, de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo o que tinham. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a 10ª parte dos seus touros e dos seus carneiros e a 10ª parte de tudo o que tinham dedicado ao Senhor, seu Deus,
e juntaram as coisas em grandes montões. Começaram a amontoar as ofertas no terceiro mês e terminaram no sétimo mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de oferta, louvaram a Deus, o Senhor, e elogiaram o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões. E o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer todas essas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. E tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo e por isso temos comido até demais. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo, e isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e Simei: Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Zozabade, Eliel, Esmaquias, Maate e Benaias. O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Imna, estavam encarregados das ofertas feitas a Deus por vontade própria. Ele distribuía as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. Nas outras cidades onde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré: Éden, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amariá e Secanias. Estes distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos a que pertencia, dando a cada um a mesma porção, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era feita a todos os homens de 30 anos para cima que iam ao templo para fazer os seus serviços diários de acordo com o grupo que pertencia e o trabalho que fazia. A lista dos sacerdotes foram feita de acordo com os seus grupos de família. Os levitas de 20 anos para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que fazia e o grupo a quem pertencia. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos e das filhas, isto é, da família inteira. Os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Havia também homens nomeados para distribuírem os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão, que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor, e também os alimentos que eram para todos os levitas cujos nomes estavam nas listas. Foi isso que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor seu Deus. Tudo o que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus.